muito bem-vindos ao podcast Melhor Versão. E hoje eu estou recebendo aqui no nosso estúdio, no Diário de Caratinga, uma psicóloga que vai nos falar sobre um assunto super importante, sobre a dependência emocional. Vai nos esclarecer algumas dúvidas que temos, né? Eu recebo aqui no nosso estúdio a doutora Karine Miranda. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Raquel. Doutora, para quem não te conhece muito, né, não te conhece bem ainda, você é aqui de Caratinga mesmo? Sim, sou daqui, já trabalho aqui na área da psicologia há 24 anos. 24 anos. Que eu atuo na cidade, já trabalhei em diversas áreas assim diferentes. E sou nascida aqui, né? Fui criada, saí para estudar, mas voltei. Ah, então é caratinguense mesmo. Sim, de coração. Ô, doutora Karine, a gente tem algumas dúvidas, né? Eu acho que quem está em casa vai estar assistindo esse podcast, vai ser bom ter mais informações. A gente é leigo no assunto, é muito bom esse bate-papo, essa conversa que a gente vai ter com você, porque eu tenho algumas dúvidas e eu acho que quem está em casa também tem. Eu gostaria até de perguntar, né? O que significa depender? Porque a gente ouve muito falar em dependência emocional. A gente ouve muito dizer sobre isso. Mas assim, eu mesmo nunca perguntei para uma psicóloga o que é depender. Depender, Raquel, vem lá daquela dependência, quando a gente depende totalmente de uma pessoa, né? Quando a gente não consegue sobreviver sem algo. A gente é dependente quando a gente não sobrevive, né? A gente não viver sem algo ou alguém, né? E isso acontece, é uma característica que acontece desde que a gente nasce. O bebê, né? Ele depende da mãe, ele depende dos cuidados da mãe, né? Para sobreviver. Então a dependência, o depender vem daí. É algo que não tem como fugir, né? Quando a gente quando a gente nasce lá na origem da vida. Então, como todos os problemas que vamos desenvolvendo aí durante a vida adulta vem lá de trás mesmo, né? Então a dependência emocional vem desse depender. E acontece no caso da dependência emocional que o adulto, ele como se ele regredisse, ele também dependesse totalmente de alguém, dependesse de alguma pessoa para falar o que ele tem que fazer, aonde vai, o que comer, como fazer, mesmo que ele tenha a capacidade de fazer sozinha, mas aí a pessoa acaba acreditando que ela não pode, ela não consegue. Então, o depender é onde o outro, ele é sempre responsável pelo que a gente faz. A gente passa a nossa responsabilidade para o outro. Assim como a criança, a mãe é responsável por ela, o outro vai ser responsável pelos atos de quem depende. Então, isso é a dependência emocional. O depender é isso. A dependência emocional, ela já é muito falada hoje. A gente vê nas redes sociais, a gente vê em podcasts mesmo, papo. É normal falar nos relacionamentos, né? É um tema, quando se trata de relacionamentos, a dependência emocional está sendo muito debatida hoje em dia. A gente ouve muito falar sobre casais, né? Dependência emocional de casais. Isso. É normal. Quando a gente ama uma pessoa, quando a gente quer estar com a pessoa, a gente quer estar perto dela. Isso é normal. Mas quando essa proximidade ela é excessiva, ela sufoca, ela é uma coisa que assim não deixa com que o outro pense, com que o outro respire sozinho, aí é patológico, aí é sinal de dependência emocional. E esse padrão de comportamento, ele é tão prejudicial e ele impacta tão negativo na vida da pessoa que ele pode causar danos severos para a saúde mental de cada um. Nossa, muito sério, né, doutor? Muito. E não é só em relacionamento homem e mulher, né? A dependência emocional tem de diversas formas. Pode ser em amizade, pode ser dentro da família, né? Pode ser mãe para filha, pode ser da filha para mãe, né? De não sair ali, de não conseguir se soltar, de não conseguir ser uma pessoa funcional. Ela depende da outra para tudo.
Então, a gente vê muito só no relacionamento hoje em dia, né? Falar de relacionamentos, fulano possui dependência emocional. Às vezes eu atendo pacientes que falam, eu saio de um relacionamento que eu tenho dependência emocional, aí eu passo pro outro, a pessoa começa a enxergar que nem é amor, ela depende emocionalmente do outro. Faz até mal, né, doutora? Faz muito mal, né? Muito mal, né? Porque o que a gente tem, que a gente preza muito hoje em dia, é a nossa liberdade, não é? Hoje em dia não sempre. Quem não quer ter liberdade para fazer o que gosta, na hora que gosta, né, dentro ali do que é ético, do que é certo? Todo mundo quer ter a sua liberdade. E a dependência emocional, ela é prejudicial, tanto para quem é dependente, para quem é o responsável, quem é a pessoa ali que que o outro coloca a responsabilidade nele. Porque acaba também impactando na vida daquela pessoa. Como ela vai se sentir livre? Como ela vai sair se ela tem alguém que depende dela totalmente? É difícil, realmente. Doutora, então se a pessoa não toma nenhuma decisão sozinha, toda decisão que ela vai tomar, ela tem que pedir a orientação da outra pessoa que está próxima ali. Isso já é considerado uma dependência emocional? Pedir a orientação, até que a gente não considera que tenha dependência. Pode ser uma insegurança, né? Pode ser um desconhecimento de certos assuntos. Para ser dependência emocional, para a gente falar, a dependência emocional é quando a gente coloca as necessidades dos outros acima das nossas. Entendi. Entendeu? Você sai para jantar, né, com seu marido. Aí você gosta de comer peixe. Ele também gosta do peixe, ele não deixa de gostar do peixe. Mas quem é dependente emocional, se você tivesse uma dependência emocional muito grande, você nem ousaria você falar do peixe, porque você acha que ele que tem que escolher. Você coloca a responsabilidade da sua vida na mão dele. Ele escolhe tudo. O simples ali jantar, a arrumação da casa, os lugares que vai, as pessoas com que você convive, tudo você depende que o outro aprove que você faça. Então, a dependência emocional, ela vem dessa aprovação. A pessoa, ela quer o tempo inteiro saber que o que ela faz tem uma validação do outro. O outro está validando. Ela não toma essas decisões sozinhas. Decisões simples do dia a dia. Né? Não é a mesma coisa de você chegar e falar, fulano, eu pensei em trocar meu carro. O que você me orienta? Eu não acho legal, tal. Ou eu pensei em comprar esse vestido, o que você acha? Eu não gostei. Não é tudo, sabe? Você tem que escolher tudo por você. Você não toma nenhuma decisão. Entendi. E isso é bem profundo, né, doutora? Porque assim, existem as pessoas que elas mesmas se colocam nessa posição de dependente, e existem aquelas pessoas que são colocadas por outra pessoa, não é? Que aí a gente já entra aí nos relacionamentos tóxicos, né? Mas a pessoa que tem dependência emocional, ela vai ter sempre alguém que vai aproveitar disso, né? Porque ninguém coloca a gente se a gente não deixa, né, Raquel? Então tem pessoas que têm mais esse traço de dependência emocional. Tem, né? E tem depois mais à frente a gente vai falando das causas. Tem o que causa essas dependências, né? Ela manifesta na nossa vida de diversas maneiras. Mas tem lá atrás o que causa, por que eu sou assim? As raízes dessa dependência. Interessante. Né? Quais são as características da dependência emocional, doutora? As características são alguns sinaizinhos, né? O que a gente pode falar, alguns traços que a gente vê e que a gente pode definir. Primeiro é uma necessidade de constante contato com o outro, né? Você tem que sempre saber o que a pessoa está fazendo, onde ela está, como ela está, né? Ela sente necessidade extrema de sempre
tá em contato, seja por mensagem, seja através do telefone, seja procurando pessoa no local de trabalho, sabe, chegando de surpresa, ela sempre tem necessidade do contato. Um outro traço é o medo do abandono. Mesmo quando tá tudo bem, a pessoa sente um medo tão grande de ser rejeitada pelo outro, de ser abandonada, de ser deixada, né? Aqui a gente está falando muito mais voltado para os relacionamentos amorosos, né, Sim, Raquel? Que é o tema mais vigente hoje em dia. Então, no relacionamento, a pessoa tem esse medo de ser abandonado, de ser deixado pelo outro, de uma certa maneira. A falta de autonomia também emocional, né, que é um traço muito marcante da dependência, né? A pessoa, ela depende, ela não consegue assim tomar decisão de forma alguma. Como eu falei, ela tem que ter aprovação de alguém, ela tem que ser validada por alguém, né? E se ela pedir a opinião do outro e o outro não aprovar, ela não vai. Ela pode gostar, que ela não vai fazer. Né? Porque ela precisa que o outro aprove, que o outro decida por ela, né? E a baixa autoestima, que é uma característica também da pessoa que tem a dependência emocional. Ela não se sente valorizada, ela não se valoriza, ela não se sente merecedora. Então, por isso que ela coloca a felicidade dela na mão de outra pessoa, de um terceiro. Isso é muito sério, muito importante a gente saber dessas características, né? Já é a pessoa que talvez está agora ouvindo você falar sobre essas características, se identifica com alguma, né? Deve já ter um alerta, se questionar, né, doutora? Será que eu não tenho sido, né, dependente emocional? Quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente vai, né, se questionar. Vai situações, né? O autoconhecimento, né? A gente é muito importante também. A gente procurar saber e tudo, mas a gente, através da reflexão, ouvir, igual tá ouvindo agora, será que eu sou assim? Né? Eu deixo que as pessoas me dominem, eu me coloco no lugar, né, de que eu sou menor que os outros, que eu não sei, que eu não posso, que eu não faço, né? Porque muitas vezes, o que a gente vê? Fulano é tóxico com a esposa, fulano faz isso, fulano manda nela. Mas será que esse lugar não foi ela que se colocou? Né? Será que ela não está sabendo tomar as próprias decisões? Será que ela não colocou um limite? Né? Porque eu acredito muito nesses anos de profissão, igual eu te falei, são 24 anos lidando com diversos tipos de pessoas. E eu aprendi que a gente só vive aquilo que a gente permite viver. O outro só faz com a gente o que a gente deixa, Raquel. Isso é muito importante. Então a gente, às vezes, por falta de conhecimento, por falta de ter uma autoestima melhor, de olhar pra gente com mais amor, com mais carinho, com mais cuidado, a gente acaba deixando com que o outro nos machuque. Verdade. Doutora, e sinais? Os sinais da dependência emocional tá ligado também aí as características, Isso, né? Tem alguns sinais, a gente chama até de sinais e sintomas, né? Das pessoas que têm dependência emocional. E reconhecer esses sinais, Raquel, é fundamental para o processo de superação. Para conseguir sair desse ciclo. Entendi. Porque é um ciclo, né? Começa difícil. lá na infância, na adolescência, repete. Se for olhar pessoas que têm a dependência emocional, elas vão repetir comportamento, repetir padrões, procurar sempre pessoas para se relacionar da mesma forma. Então, esses sinais e sintomas, quanto mais eu reconhecer, quanto mais a pessoa reconhecer, mais rápido ela consegue superar. Alguns deles, né, são bem repetidos, assim, que a gente bate muito, que é a incapacidade de tomar decisões, né? A pessoa está sempre dependendo do outro. É a necessidade constante de comprovação, de aprovação e de validação do outro mesmo. O outro tem que falar que tá bom. Se não falar, é como se não tivesse me visto, né? A sensação de não ser bom o suficiente para o parceiro. Sempre parece que eu
eu não sou boa, eu não mereço ser amada, né? Eu não mereço que as pessoas gostem de mim. E é tão comum ouvir isso hoje em dia, né? Isso Das tem causado pessoas. muito problema, né? Nos Um, relacionamentos. um outro sintoma, né? É ciúme e possessividade, né? Por causa lá atrás que eu falei do medo da rejeição, do medo do abandono, aí vem o ciúme e a possessividade. Sentir vazio, sentir muito ansioso quando está sozinho. Só se sente bem se o outro estar perto. Às vezes não, eu acho que entra também nesse sinal, doutora, você me corrija se eu estiver errado, mas você acha que entra nesse sinal, por exemplo, a pessoa que ele tá sempre, ele não pensa na vida dele, não planeja a vida dele, só pensa na vida do outro, não planeja a vida do outro, ele vive em função do outro. Isso. Né? Ele tá longe do outro, mas só tá pensando no que o outro está fazendo. Talvez ele poderia estar fazendo algo para se beneficiar, alguma coisa legal, por exemplo, no lazer. Né? Já vi casos de pessoas que não conseguem, talvez nem se divertir longe da outra pessoa pela dependência que tem. Não, tá certíssimo. A pessoa ela não busca fontes para a evolução dela, ela busca para a evolução do outro, né? Ela não vai buscar uma rede de apoio para ela. Ela vai entrar na rede de apoio do outro. Por quê? E quando acabar, quem vai ficar sozinha é ela, não é ele, né? Então tem bem essa questão aí de investir só no outro. Eu não invisto em mim, eu invisto no outro. Outro sinal é depender do outro para construir, né, a própria autoestima, autovalorização e a confiança. Eu só vou sentir confiante quando o outro me elogiar, quando o outro falar que eu tô bem, se ele falar que eu tô inteligente, né? Então eu dependo sempre que o outro me fale como eu estou. Se falar que eu sou burra, que eu estou feia, né, que eu não fiz determinada tarefa bem, né? No caso de alguns, você cozinha mal, eu vou acreditar naquilo, porque se o outro falou é verdade, né? E prioriza também excessivamente os relacionamentos, né? São pessoas que prioriza sempre só o casamento, deixa a vida profissional de lado, deixa a vida espiritual mesmo de lado, deixa as amizades de lado. Começa um namoro, acabou, não tem mais espaço para as amigas, não tem mais passeio com a família, é só o namoro, é só aquela pessoa, parece que enxerga só um ser no mundo, né? E pessoas também que têm dificuldades em estabelecer alguns limites saudáveis na relação, porque toda relação precisa de limite, né? Então a gente vê hoje muitas pessoas que parece que elas querem tornar uma só. E não é, eu vou ter as minhas necessidades, o meu parceiro vai ter outra, o meu amigo vai ter outra, minha mãe vai ter outra, os filhos vão ter outra. Então, quando a gente não estabelece onde é o meu limite, o quanto eu tenho que me doar, isso também é um sinal da dependência emocional. Isso é muito sério, eu acho que a gente deve sempre analisar, né? Porque no dia a dia, né, doutor, às vezes vai acontecendo, a pessoa entra num relacionamento, a gente tá falando de casais, mas tem os relacionamentos, como você citou aí, de pais e filhos, né? De amizade, né? De amizade também. Às vezes até amizade, a pessoa não quer que o outro tenha outros amigos ou outras amigas, né? Aquela possessividade, isso também faz mal, como você diz, tanto para a pessoa que é possessivo, que quer o amiga só para ela, faz mal para ele e faz mal para a amiga também. E um traço muito característico que eu vejo, isso é mais assim na clínica, né? Na parte clínica é o seguinte: as pessoas que têm dependência emocional, elas tendem a arrumar assim parceiros, a ter parceiros e conviver com pessoas que são muito possessivas e que são muito mandonas, né? Que gostam de exercer o poder. Aí é um prato cheio, né? Aí vai ali juntar, como diz aí popularmente, a fome com vontade de comer. Eu gosto de ser mandada, ele gosta de me mandar, e aí? Né? Aí ou então nas amizades, né? Ali tá, principalmente na fase da juventude. Eu não gosto da fulana, então você também não vai ser amiga da fulana. Então é uma codependência que tem, né? O dependente ali
com quem manda. Então vira uma relação mesmo. Já sabe quem procurar. É repetir os erros. Doutora, as causas dessa dependência emocional, você citou no início que na infância as coisas, né, que acontecem, os traumas podem ocorrer na vida adulta, essa dependência, é isso mesmo, né? Tem alguns fatores, né, que contribuem para o desenvolvimento da dependência emocional. Esses fatores são vários, e um deles são as experiências da infância, né? Tem pessoas que elas cresceram em ambientes abusivos, em ambientes instáveis, sem uma estrutura familiar boa. Essas pessoas que foram, muitas vezes assim, crianças negligenciadas, crianças de pais narcisistas, que a gente fala aí, né? Porque tem muito pai que eles têm filho para se realizarem. Eles não enxergam a criança como um outro, né? Ele é aquele ser que eles planejaram que ele vai ser, e qualquer contratempo que o filho traga para a vida dele não dá, tem que ser perfeitinho ali. E tem também o caso das negligências mesmo, crianças que não foram cuidadas, que as mães abandonaram, os pais abandonaram, que sofreram abuso na infância, né? São assim, desenvolvem mais dependência emocional, né? Não é um padrão, a toda criança tal, mas desenvolve mais, são mais propensas a desenvolver, né? Que teve aquele ambiente inseguro, aquela estrutura familiar que não foi ali bacana, que não deu segurança para a criança crescer bem, desenvolver bem. Então, esses fatores podem ser as causas da vida adulta. Um dos fatores é a experiência que tem na infância. Tem também problemas de saúde mental, que a dependência emocional, por exemplo, depressão, ansiedade, transtorno bipolar, e principalmente um transtorno que, assim, ele está sendo muito falado, mas a gente ainda pouco conhece, que é o borderline. O transtorno borderline assim, é quase que uma regra, a gente não afirma, mas as pessoas que têm transtorno borderline, que a gente chama de border, né, na linguagem, elas são pessoas que desenvolvem a dependência, porque elas são muito intensas, elas querem viver aquele amor, aquela paixão, e para isso de que ela precisa do outro, ela precisa totalmente do outro, né? Então, os transtornos, também os problemas de saúde mentais, os transtornos mentais, é um dos fatores que contribui para o desenvolvimento da dependência emocional. Os traumas traumas passados, né, que são pessoas que sofreram algum tipo de abandono, tiveram relacionamentos ruins, relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, também tem essa propensão a desenvolver a dependência emocional. A baixa autoestima, que também, né, como você pode perceber, é um fator assim, meio que via de regra para quem tem, né? Porque se a gente olhar, Raquel, quem tem uma autoestima boa, quem tá bem consigo mesmo, não vai aceitar ser dominado, não vai querer, né, ser dominado. A baixa estima, né? Baixa estima que fala, né? A baixa autoestima. Baixa autoestima. Tá ligada à insegurança, a pessoa às vezes não ter certeza do que ela quer. Isso. Ela é aquela pessoa que ela não acredita no próprio potencial. A pessoa sempre vai se achar mais feia do que a outra, mais mal arrumada. Ela vai estar sempre inadequada na mente dela. A pessoa se compara muito com outra pessoa. Se compara para baixo, né? Quem tem baixa autoestima. Assim como tem pessoas que têm autoestima muito elevada, né? Tem umas que têm muito baixa. E a gente às vezes vê pessoas lindas, né? Mas vai conversar, a pessoa assim, tem uma autoestima lá embaixo, não acredita nela, ela não vê, tem até uma distorção mesmo da autoimagem, e isso também contribui. E os meios culturais, né? Porque tem alguns meios que a pessoa vive que normalizam essa questão de poder aceitar tudo, ter que aceitar tudo de um relacionamento, né? E a gente vê que vira meio que assim,
você precisa continuar casada, porque, né, mulher separada é isso. É normal, o homem é assim mesmo, né? Você tem que perdoar, né? Ou em algumas relações, por exemplo, a mãe é aquela mãe que é, é desagradável, fala coisas sobre a aparência da filha, xinga, até bate, mas tem aquela crença, a mãe é sagrada, mãe não pode mexer, né? Então, mesmo ela sendo tóxica, ela acabando ali com a autoestima da filha, a filha acredita nela, né? Então, são o meio em que vive também é muito importante. Como a gente cresceu, como a gente introjetou as relações, né? Porque, assim, a gente vê que é muito comum falar quando a criança ela é muito amada, ela é muito respeitada, os pais ouvem. Não cresce uma criança, um adulto mais seguro? Sim. Né? Sim, com certeza. Uma pessoa mais assim, sabe o que quer da vida. E sabe que ela também pode dar opinião, pode falar o que ela pensa, né? Porque algumas situações que eu já vi, de alguns casos assim, de pessoas que não deixam a criança talvez dar a opinião dela, falar, eu penso dessa forma, não para entender, né? Olha, o que você acha de que forma deve ser feita, né? Como você se sente, então parar para olhar. Então, se a criança ela é ouvida, ela percebe que os pais dão essa atenção para ela de ouvir o que ela está sentindo, que é importante o que ela está sentindo, acho que ela vai crescer uma pessoa que vai ter essa autoestima melhor, né? Não tanto nem de menos, mas vai saber o potencial dela de verdade, né? Uhum. E quanto mais a criança se sente importante, se sente tem confiança nos pais. A palavra é confiança. Isso. Né? Pai tem que pôr limite, pai tem que corrigir, pai tem que mostrar quem manda dentro de casa. Não sou contra nada disso, tem que ter. Mas também a criança tem que ter confiança, ela tem que saber que o que ela falar vai ser ouvido, vai ser levado em conta, vai acreditar, né? E na maioria, em alguns casos, né, no caso de quem tem dependência emocional, pode ser porque em casa não teve essa relação com os pais. Ela não aprendeu a ser amada, ela não aprendeu a ser respeitada, né? Então, se ela ouviu da mãe que ela era feia, como tem casos, se ela ouviu dos pais que ela era uma criança burra, que ela não aprendia, que a letra dela era a pior letra que tinha na escola, que ela não sabia nada, você não sabe nada, quem sabe sou eu. O que ela vai aprender nas outras relações? Ela vai repetir, vai fazer da mesma forma. Ela vai se sentir essa pessoa que não sabe nada. É muito sério isso, né? Muito sério mesmo. Da mesma forma que a criança ela tem que ser sempre ter os limites, né? Falar, olha, tem um momento também de falar, olha, aqui não, né? Tu tem que ter limite, falar não, saber o momento certo. Eu acho que quando os pais dão esse apoio, né? Dá essa educação para a criança, ela cresce um adulto mais, né, saudável nessa questão aí de dependência emocional. Com toda certeza. Eu falo que um pai que dá tudo o que o filho quer e fala só sim para ele e não coloca o limite, ele odeia o próprio filho. Aí também né? vai fazer mal. Né? Ele não está preparando o filho para a vida, porque a vida vai frustrar. Verdade. Né? A vida vai frustrar de alguma forma. Então a gente tem que ensinar sim, a gente tem que ensinar a fazer escolhas, a mostrar o que é bom, o que é ruim, a falar não, né? Mas a gente, principalmente, a gente tem que mostrar que eles são importantes, que eles sabem, que eles não são burros, que alguma dificuldade que eles têm em certa área é compensada em outra área, né? Então, quando a gente passa para um filho a mensagem de que ele não, né? Você não sabe nada, você tirou nota baixa, porque você é burro, a gente está ensinando eles a aceitar de qualquer pessoa falar isso para eles. Porque se nós, como, né, pais, a gente fala porque o filho é burro, ele vai acreditar em quem? Quem é mais importante para eles, ensina isso para eles, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o adulto que a gente está criando, né? Que a gente está mandando aí para o mundo. Verdade. Doutora, mas você falou todos esses assuntos, né? Você falou o que significa, quais são as características, os sinais, né? As causas da dependência emocional. Mas como a pessoa faz para superar essa dependência emocional? Isso para superar,
Não é um processo fácil, né? Nada que a gente desenvolve um padrão e vive com esse padrão é fácil de sair dele, né? Requer mesmo muita dedicação, tratamento, corrigindo, comemorando cada passo que dá ali, né? De evolução nesse processo. E tem algumas etapas que são muito importantes a gente seguir, né? Que a pessoa siga para ela começar a superar a dependência emocional. A primeira coisa é saber o que é dependência emocional e se encaixar, né? Em fazer uma autorreflexão, uma autoconsciência. Como são os meus relacionamentos, né? Como eu me relaciono com as pessoas. Seria a pessoa encarar, assim, de verdade, né? Como, porque às vezes a pessoa fica, como que eu digo, mentindo para si mesmo, né? Fica se iludindo, né? E é importante a pessoa sempre refletir sobre os padrões de pensamento e de comportamento dela. Quando ela começa um relacionamento, ela conseguir identificar nos relacionamentos passados, opa, eu comecei fazendo dessa forma, não deu certo, vamos mudar? Vamos fazer diferente? Né? Então, quando a gente faz essa autorreflexão, porque geralmente pessoas que têm dependência emocional também, ela não vai ter relacionamentos muito longos. Ela vai estar sempre passando de um para o outro, né? Porque são relacionamentos abusivos que vai ter um fim, né? Isso assim, não são todos, mas a grande maioria é sim. E quando a pessoa começa a perceber e fazer essa reflexão, aí ela vai ter consciência de que ela tem a dependência emocional. Ela tendo consciência, ela começa a querer mudar esse comportamento. Como que ela pode ter essa consciência? Principalmente por meio de terapia. Sim, procurando um psicólogo. A terapia ela é muito importante, porque ela vai fazer com... o profissional vai guiar a pessoa, vai mostrar, vai fazer com que ela descubra onde ela está repetindo os padrões de comportamento e de pensamento, né? Onde que está ali o erro, a mensagem que ela está passando de que ela pode ser mandada, pode ser subjugada, que ela pode ser maltratada às vezes, né? Então a terapia ela é um dos pilares para a superação da dependência emocional, né? Outras coisas também, né? Outra etapa é a pessoa desenvolver algum tipo de mecanismo, algumas tipo de maneiras de enfrentamento, né? E práticas de autocuidado. Como que é esse enfrentamento? É a gente encontrar algumas formas saudáveis, né? Que não fica gerando estresse o tempo inteiro, de lidar com as emoções. A pessoa encontrar as formas de lidar com as emoções. Isso é fundamental para ela superar a dependência. Porque quando ela perceber, poxa, tá demais, eu preciso mandar tanta mensagem, né? Eu preciso ligar toda hora. Aí ela vai, não, se eu não vou, ela vai se segurando, ela vai parando de ligar, vai ficando menos angustiada quando ela fica muito tempo sem falar com a pessoa, por exemplo, né? E isso tem várias coisas que ajudam nesse enfrentamento, nesse combate, né? A ficar ali por conta. Fazer um exercício físico, que é fundamental. Ter alguns hobbies, coisas que dão prazer para ela. Meditação, oração, entrar para um grupo de mulheres ali que vão, saem, fazem uma visita, né? Fazer coisas que não incluam o outro. Ela tem que ter um autocontrole, né? Com a questão, ela vai aos poucos conseguindo ter esse autocontrole, de não mandar tanta mensagem, de não ligar, de não se preocupar tanto com o outro, mais do que consigo mesmo, né? E para isso, para ela conseguir isso, ela precisa fazer coisas interessantes para ela, né? Que ela vai gostar de fazer, né? Porque se ela não fizer, com o que o pensamento vai estar ocupado? Com o outro. E é interessante, doutora Karine, que às vezes a pessoa, ela com o passar do tempo, ela vai fazendo tanto o que o outro gosta. Ele gosta desse prato aqui, vou fazer esse prato, esse cardápio aqui.
e que a pessoa esquece de o que eu gosto. Peraí, o que eu gosto, né? É interessante se fazer essa pergunta às vezes, porque muitas vezes a gente se pega fazendo tanto, às vezes, né? Algo que o outro gosta que a gente esquece do que a gente gosta. E isso, a pessoa, ela não tem tempo para pensar nela, né, Raquel? Não tem tempo para o autocuidado, né? Eu vou cuidar dele ou dela, né? Vou cuidar das outras pessoas, mas e eu? O que me dá prazer, né? Será que é acordar de manhã, fazer o meu café, sentar, tomar um café sozinha, pensar um pouquinho na vida, ter um tempo para mim, lavar meu cabelo bem devagar, cuidar de mim. Então, esses autocuidados, descobrir, até mesmo, né, como você disse, uma coisa que gosta de comer, né? Porque vai ali de uma forma mecânica, vai fazer a comida, faz pensando no que as pessoas que vão comer gostam, mas no que eu gosto. Realmente. Até nesses traços a gente identifica essa dependência, né? Cuidado. E reservar um tempo para a gente mesmo é primordial, né? É um autocuidado, é um carinho que a gente faz para a gente mesmo. Nem que seja ele fazer uma massagem de vez em quando, fazer uma unha, né? A mulher ir na manicure, ir no cabeleireiro de vez em quando. São, assim, pequenos mimos que a mulher pode se dar para se sentir importante. Verdade. Isso é excelente. Para as mulheres que estão assistindo agora, né, doutora? É. Fiquem atentas aí, mulheres, né, para se cuidar um pouco Isso. mais. Porque eu falo mulher porque, assim, às vezes a mulher cuida do filho, do marido, do irmão, da mãe, do pai, de todo mundo, né? Isso, dá conta da casa, dá conta da roupa, dá conta de tudo. Isso. E ainda segura a onda de ouvir o problema de todo mundo em casa quando chega, né? E esquece que ela também tem que ser ouvida. Então, às vezes, né, cuida da casa, como você falou. Aí sai pra trabalhar, volta e trabalha mais, né? Aí alguém, eu preciso disso. Aí o filho, eu preciso disso, mãe. Aí o marido, eu preciso disso. Aí a mãe, talvez, né, tem muitas mulheres que cuidam da mãe também. Então, assim, acabam que se a mulher não parar e analisar, né? Tem que parar pra analisar. Tem momentos, né? tem que ter um tempo dela, um tempo em que ela para e fala assim, não, aqui ninguém entra, é só meu, né? Nem que seja para ficar sozinha, respirando. Eu conheço uma pessoa que ela passou por uma fase em que ela tinha que cuidar de todo mundo, né? E não que ela tinha dependência emocional, fugindo um pouquinho aqui. Mas ela tinha que cuidar de filhos, de marido, de mãe doente, era tudo, e ainda trabalhava. E ela me falava que ela chegava em casa, na casa dela tinha uma varanda, que ela todo dia ela chegava às 6 horas. Ela ficava sentada sozinha na varanda com ela mesma até às 7. Ali ela tirava o sapato, ela respirava, ela relaxava, ela ficava ali sem ouvir ninguém. Diz ela que se chegasse uma pessoa lá na varanda dela, a varanda era dela naquele momento, ela falava assim, agora não. Parou aquele tempo, ela entrava, ia lá para aquele turbilhão de problemas, aí ela dava conta, né? Então o autocuidado é até isso, é tirar esse tempinho, né? E às vezes a gente não consegue, a mulher não consegue fazer isso, né? E é o que vai causando tantos adoecimentos que a gente vê. Realmente, isso é de se pensar. Porque às vezes vai vivendo no automático, né? Aí eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Mas o que eu quero fazer hoje? Né? Às vezes a gente tem os compromissos, né? A mulher tem um compromisso, cumpre com seus compromissos, mas tem algum momento que ela tem que parar e falar, hoje eu vou fazer o que eu quero fazer, né? Porque a gente sabe que tem coisas que a gente tem que fazer, né? É obrigação, né? Não é tudo que a gente... Se a gente for fazer tudo que a gente gosta, a gente não... Ninguém vive só do prazer. Né? Imagina, quem faz tudo que gosta não se frustra, né? Isso. Mas assim, em algum momento tem que parar para analisar e falar, ó, hoje é um momento especial meu. Hoje eu vou ter um dia meu. Fulano, você vai ficar com a louça, Ciclano vai cozinhar para mim, vamos fazer assim, que hoje é meu dia. E tem que ter, gente, ser mimada é muito bom. Quem não gosta, né? E a gente vai levando a vida, igual você falou, no automático mesmo. Levanta cedo, se arruma, vai trabalhar, aí na hora do almoço resolve o que pode resolver ali, volta pro trabalho, 1000 coisas. Tá no trânsito, já tá pensando no que tem que fazer em casa. Eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo. Chega, resolve, bate na cama exausta,
dorme, isso quando consegue dormir bem, no outro dia começa tudo de novo. Então eu falo, Raquel, que a gente precisa ter válvulas de escape. Importante Todo isso. mundo precisa de uma válvula de escape, onde a gente sai daquele nosso mundo ali, né? E a gente vai para um lugar só nosso. Seja a academia, uma dança, uma luta que faz, seja um esporte com os amigos, seja sair com uma turma de amiga para rir, conversar uma vez por verdade. semana, tomar ali, faz um café com amigas, né? Faz um bolo, cada uma leva uma coisa, ri, conversa, joga a conversa fora. Não tem que ser compromisso, né? Sem pensar em nada. Então cada um tem que ter sua válvula de escape. Se não tiver, não vai em frente. Vai chegar uma hora que o corpo vai paralisar a gente, né? Vem o adoecimento. Então, se a gente não fizer isso por nós, quem vai fazer? Realmente. Colocar um tempinho lá na agenda pra gente. Isso, como se fosse um compromisso mesmo. A gente não tem tanto compromisso, né? Então, quando é pra gente, a gente vai abrir mão, né? Eu vejo muitas vezes pessoas, eu tenho que levar meu filho na natação, aí eu pego fulano no taekwondo, eu faço isso, eu faço aquilo, mas na hora faz o quê? Pra você faz o quê? Né? Aí fica esperando, mas quando ele crescer eu faço. Será que a gente vai ver crescer? Pois é. Né? Eu me pergunto muito isso, e eu pergunto isso muito para as pessoas hoje em dia, né? Eu costumo brincar que eu acho que quase todo mundo, né? Assim, a maioria das pessoas sabe que o mundo não é só isso aqui, né? Independente do que acredite, não tem como ser só essa vida que a gente viveu aqui e acabou. E eu falo muito para mim mesma, se a gente está aqui, a gente tem que ter um propósito. A gente tem que viver isso aqui com uma forma de um propósito de impactar outras pessoas pro bem. Verdade. Né? É como se a gente tivesse descido aqui nessa estação, né? E o trem foi embora. Né? E estamos vivendo, a gente vai vivendo aqui, a gente vai fazendo uma coisa ali, outra, mas vai chegar uma hora que o trem vai parar e vai me chamar de volta. E aí, o que eu fiz? Como que eu vivi meu propósito aqui? Eu impactei pessoas, eu ajudei pessoas. Para eu conseguir viver meu propósito, eu tenho que estar bem. Realmente. Eu tenho que fazer algo por mim, né? Não tenho que passar da vida doente de alguma forma, né? Então eu acredito, para mim esse algo além que existe é Deus, para outros não, né? Mas para mim, então eu tenho eu tenho essa obrigação de fazer ser bom de alguma forma, né? Verdade. Isso é uma reflexão bem profunda, né? que eu acho que todos que assistiram a esse podcast vão parar, analisar, refletir, né? Porque a gente precisa, essa vida moderna que a gente está vivendo hoje é corrido, né? Como você disse, a gente levanta, é aquela correria, aí vai pro trabalho, chega em casa cansado, aí já tem outros compromissos, e vai assim, quando você para, você tá tão cansado que você para e apaga, dorme, para outro dia recomeçar tudo novamente. Então, assim, é uma reflexão bem importante essas palavras suas. Eu acho que as pessoas que estão em casa vão parar para analisar, refletir, né? Porque a gente estando bem emocionalmente, a gente tá, né? Tá forte para tudo. Para enfrentar o que vier, né? Eu brinco, assim, eu brinco comigo, mas eu falo muito sério para as pessoas assim. São 3 pilares na nossa vida. A gente tem que ter saúde em 3 áreas. É saúde mental, é saúde física e saúde espiritual. Isso. Não tem como fugir desses 3 mais, né? É cientificamente comprovado. Se você conversar com muitos psiquiatras, você leva seu filho no psicólogo, no psiquiatra, independente de religião, de tudo, eles vão perguntar para você. E a parte espiritual? Como que tá? Você ensina alguma coisa? O que você ensina pro seu filho? Então, para nós isso tem que servir também, né? Não adianta eu só me ligar na religião e esquecer o resto. Não fazer coisas que me dão prazer. Mas também não adianta eu cuidar da mente
esquecer do corpo, ou eu cuidar do corpo, esquecer da mente. É um pilar, tem que ser os três ali, né? Então, hoje quem está ouvindo, né? E principalmente quem tem dependência emocional, quem está sofrendo com esse tipo de dependência, porque é um sofrimento, Raquel. É como se estivesse preso no mundo do outro, né? Eu tô presa ali, eu só sobrevivo por causa daquela pessoa. Imagina como isso é triste, né? Então, a mensagem que a gente, né, passa é isso, cuida dessas três áreas. Cuida da mente, cuida do corpo, cuida da parte espiritual. Faça coisas que vão te ajudar a se libertar aos poucos. É um passo de cada dia, né? Cada dia a gente vai... não precisa se achar que amanhã eu vou levantar outra pessoa. Não vai. É um processo, tudo é processo, né? Tudo vai passando. Realmente. E mudar as atitudes, né? A gente só vai conseguir mudar a situação mudando as atitudes. É aquela velha história, né? Ai, ano que vem vai ser tudo diferente. Não, gente, se eu não mudar, nada vai ser diferente, né? Então, para sair, né? Pra gente sair da dependência emocional, é buscar ajuda, é definir limites para a pessoa, né? É começar a aprender a estabelecer limites para a pessoa se expressar com você, pedir as coisas, mostrar que você não está mais tão disponível assim, e ser mais assertivo no que você gosta, né? Quantas vezes, em qual restaurante a gente faz? Tanto faz, você escolhe. Não, eu tô com vontade de ir no tal, né? Vamos em tal lugar, demonstrar as emoções. Não é feio demonstrar emoção, né? Chegar pra pessoa, olha, eu fiquei triste quando você falou dessa forma comigo, não foi legal, né? É importante porque aí é dessa forma que a gente, né, se comunicando, que a pessoa vai saber. Que talvez a pessoa ofendeu, ela nem sabe disso. Se eu não falar, nunca vai saber. Na maioria das vezes, né? A gente fica ali triste, magoado, e o outro nem percebeu que magoou. Porque ele tá acostumado a tratar aquela pessoa daquela forma tantas vezes e ninguém nunca reclamou. Como vai ter mudança? Então, a mudança parte da gente, sempre, né? E também é desenvolver autoestima e autoconfiança, né? Para isso, é primordial se conhecer, dar valor às suas conquistas, né? Outro dia, uma pessoa falou comigo assim, eu sei que é uma coisa boba, mas quando eu consigo ir ao salão e fazer unha, eu fico tão feliz. Não é bobo, é sua conquista, é a forma como você fez, né? Às vezes alguém, hoje mesmo eu vi uma pessoa extremamente feliz porque conseguiu tirar carteira e era o sonho da vida. Alguns menosprezam esses sonhos, que pra gente não pode ser um sonho, porque nós já passamos essa fase, já tiramos, mas para quem tá tentando, gente, é a melhor coisa do mundo, ela ter conquistado. Então, dar valor às suas conquistas, a cada conquista pequenininha que seja. Às vezes a pessoa tá ali deprimida em cima da cama, mas hoje ela conseguiu levantar, hoje ela conseguiu lavar o cabelo, hoje ela conseguiu dar uma volta no quarteirão. Cada dia um pouquinho ela vai se libertando do que está aprendendo. Verdade. Né? E talvez não é importante para outra pessoa que ela conquista. A pessoa talvez do lado vai achar, nossa, ela tá tão feliz por isso só. Mas para a pessoa é importante, porque ela sabe o quanto ela batalhou por aquilo ali, né? Isso. E assim, ela sabe o tanto que aquilo dói nela conseguir fazer aquilo. Tanto de força que ela pôs. Não é? A gente vê as pessoas julgando o tempo inteiro, mas e olhar para o outro, pensar, né, como o outro pensa. É tão difícil, né, Raquel, hoje em dia, se colocar no lugar do outro, ter essa empatia. Verdade. Né? E o mundo tá precisando disso, né? Tá, demais, né? Mas a gente já tá caminhando aí em muitas coisas, né? Hoje já tem mudado. E principalmente buscar ajuda, né? Ninguém é tão autossuficiente que acha, né? Tem muitas pessoas que acham que vão sair sozinhas de determinada situação. Então, buscar ajuda é primordial.
você, por exemplo, tem ajudado pessoas, né? Há 24 anos, como você disse, né? Isso, eu tento. Eu falo que assim, a, a psicologia, né, o trabalho do psicólogo, ele é muito importante. E a gente, quando entra na faculdade, a gente tem aquela visão do. Eu lembro direitinho do psicólogo que vai só atender, vai escolher em que trabalhar. Não. Quando a gente sai, eu lembro que foi muito importante para mim. Eu trabalhei em tantas áreas e principalmente na área social, com psicologia social. E trabalhei com pessoas muito carentes, pessoas que precisavam, né, de apoio, fazia grupo de mulheres com depressão. Então, assim, eu tento, dessa forma, eu me coloquei como um propósito mesmo, né? E o mais interessante é que quanto mais eu vejo, que é uma profissão também que a gente não vê de imediato, mas quando a gente recebe um retorno, é muito recompensador. Imagino, gratificante, né? Quando a gente vê a mudança do outro também, né? Que a gente vai dar um feedback, a gente vê tanto que aquele paciente que chegou há um ano atrás, hoje está de outra forma, é maravilhoso. Eu gosto muito. Isso é bom. Karine, onde você atende mesmo? Qual clínica? Se alguém precisar de ajuda, pode te procurar? Pode, com certeza. Eu, particular, eu atendo na Magras, né? Nossa. Na clínica Magras aqui em Caratinga, que eu faço um trabalho, né, de lá já há algum tempo e atendo lá. Mas também pode entrar em contato comigo pelo meu número mesmo, né? Qual que é o seu número? É 33, né, o DDD 99128 3642, né? Que aí eu já encaminho para marcar lá na clínica. Sim. E por convênio eu atendo apenas pelo convênio da polícia no batalhão. Lá no batalhão da PM. Eu atendo tanto policiais quanto familiares de policiais. Sim. Esse trabalho com isso. Faço, Muito né? E é um trabalho muito bacana. Karine, eu te agradeço muito, viu? Por ter aceitado meu convite, estar aqui. Tenho certeza que você vai ajudar pessoas também, né? Com essas informações importantes que você passou, com esse conhecimento, essa experiência que você tem, né? Como você contou. Então, as pessoas que assistirem esse podcast, né? Se precisar de ajuda, te procurem nesse telefone. A gente vai deixar o telefone aqui na descrição do vídeo. E vocês que estão em casa, gente, que estão assistindo esse podcast, olhem, né? Com um olhar para você, né? Presta atenção, né, nos sintomas, nos sinais, né, Karine? E procure ajuda. A gente precisa procurar ajuda, porque às vezes a gente acha que vai conseguir e não vai conseguir. Vai continuar aquele ciclo, mesmo ciclo, parece que está em círculo, andando em círculos, não consegue sair, né? Então é importante a ajuda de um psicólogo nesse momento, né? Sim, eu quero falar para quem está em casa também que nada é tão ruim quanto parece. Quando a gente dá um passo em relação à nossa evolução, ao nosso autocuidado, as portas vão se abrindo. Então, procurar ajuda de um profissional, gente, é essencial. Amigo é muito bom, a gente desabafar com as pessoas, mas nem sempre a pessoa vai saber o que te falar. Nem sempre a pessoa vai saber te direcionar onde buscar a melhora, né? Então, a ajuda do profissional nesse ponto, ele é essencial, porque a dependência emocional, ela não é uma coisa que veio de ontem, ela tem raízes profundas. E tudo que tem raiz profunda, a gente tem que aprofundar e tentar mudar, né? Então, por isso que é muito importante buscar ajuda, né? Então, o meu conselho hoje é se cuidem. Cuida da saúde, cuida da mente, cuida do corpo, né? Se valorizem, olha para o espelho e gostem do que vocês estão vendo, né? Porque hoje em dia não tem mais padrão de beleza, né? A gente não tem que dar importância a isso. Todo mundo tem que se gostar. E para se gostar tem que se cuidar. Tem que ir atrás do que, né, acha bom, né, para a vida, o que acha bonito. Claro. Muito obrigada, Karine, por essas palavras. Tenho certeza que as pessoas que estão, né, em casa, assistirem esse podcast, vão refletir, né, e vão se atentar, vai ligar um alerta aí e vai procurar ajuda. Porque sozinho a gente não consegue. Como você falou, às vezes desabafa com uma amiga e tal, mas não é igual. O psicólogo, ele encaminha, ele orienta, mostra o caminho certo, né? Faz a pessoa enxergar onde ele pode mudar,
ó, os sinais, né? Ó, você pode mudar aqui. Então, o psicólogo vai guiar a pessoa para que ele possa conseguir ter essa força emocional, conseguir sair daquele, né, ciclo que ele está vivendo. Então, eu gostaria muito de te agradecer, tá? Por ter aceitado nosso convite, por estar aqui, nos trazendo essa reflexão depois de um dia de trabalho. Muito obrigada, Karine, tá? Que Deus te abençoe, que você continue, né, com esse propósito, cumprindo essa missão que Deus te colocou, né? Que é ajudar pessoas, levantar pessoas. Então, que Deus possa te abençoar, te dar sabedoria. Amém, Raquel. Eu também agradeço muito essa oportunidade, né, a gente ter esse bate-papo, falar de um assunto tão importante e que está tão visível, né? Graças a Deus tem mulheres que estão falando sobre o assunto, tem homens também que estão falando, tem pessoas que estão ajudando de alguma forma. E agradeço mesmo esse espaço de poder ajudar, de poder falar de alguma forma, né, dessa experiência que eu tenho e me colocar à disposição, né, para a gente trazer outros temas, poder trabalhar de outra forma. Sim, porque conhecimento, quanto mais conhecimento a gente adquire, é melhor para a gente se conhecer mais, né, e saber o momento de procurar ajuda. Eu, assim, acho que você vai concordar comigo, com certeza. Não esperar demais, né, Karine? Porque tem pessoas que vai esperando tanto, que vai causando tanto transtorno na vida, que depois é até difícil, né, para voltar e consertar aquilo ali, né? Talvez sofre tanto sem... Se ele procurasse ajuda antes, não iria sofrer tanto, né? Tanto ele quanto quem está em volta, né? A família, por exemplo. Então é necessário que a pessoa não espere tanto para procurar ajuda. E com certeza, assim, a gente não sabe o que vai ser amanhã, né? A gente passa por essa vida... Eu falo uma coisa assim, que o homem, ele é o único ser humano que sabe que vai morrer e que vive como se nunca fosse morrer. Você já percebeu isso? Né? O único ser no mundo, né? Ser humano é o homem mesmo, é o único ser no mundo. Um cachorro não sabe que ele vai morrer, mas ele foge da morte o tempo inteiro, não é? Um gatinho, um pássaro. Não, nós sabemos que a gente vai morrer um dia. Todos nós sabemos. A gente não sabe a nada, né? Então eu brinco que nós somos os únicos seres com prazo de validade ali, né? Que sabe que tem um prazo de validade, mas vai deixando tudo para depois, Raquel, né? E o depois pode ser tarde. Verdade. Né? Procure ajuda enquanto é tempo. Isso. Gente, a todos vocês que assistiram a esse podcast, muito obrigada pela sua atenção. Reflita nessas palavras que a doutora Karine passou para nós aqui, né, que a gente possa procurar ajuda enquanto é tempo, né, para que a gente possa viver melhor, passar por aqui, cumprindo a missão que Deus nos chamou para cumprir. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.